Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o especialista em estudos de marcas e tendências, Rony Rodrigues. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir nosso podcast no Spotify. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. E aí eu queria pedir para você, para a gente começar, se você puder compartilhar com a gente como foi sua trajetória, de uma maneira resumida, né? Passando desde a fundação lá, seus tempos até de antes da Box, a fundação da Box e hoje com a Aurora. Se você puder fazer um compilado da sua trajetória para a gente aquecer, seria bem legal. Tá bom. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com turismo desde os meus 15 anos. Eu vendia minha família não tinha condições de eu ir para a Disney, eu vendia pacotes para a Disney para poder garantir a minha de graça. Eu tinha um programa Member Get Member lá no sul da Unesul. Então, eu tinha 15 anos, eu vendia 10, 12 passagens, eu ganhava uma de graça. Então, eu acabei indo com 15, 16, 17. Com 17 anos, eu abri um bar no Planeta Atlântida, que é um festival de música lá do Rio Grande do Sul. Era Sunset Bar, peguei as meninas do colégio, os meninos do colégio, e fizemos um bar havaiano, foi o bar que mais vendeu. Então eu já tinha ali uma vontade empreendedora bastante grande, assim. Daí eu fui fazer faculdade de turismo, embora eu tenha sempre sido péssimo aluno, eu repeti 3 vezes, uma vez... Somos 2, eu também sou. Uma vez eu repeti, outras 2 vezes eu fiz dependência, e daí eu comecei a faculdade de turismo, comecei a trabalhar na Transbrasil, no aeroporto, juntei uma grana e decidi morar nos Estados Unidos. Então, com 18 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, morei lá 1 ano, daí juntei uma grana e tinha resolvido voltar para o Brasil e abrir uma empresa de pizza congelada. Daí eu liguei para minha mãe me disse: por que tu não vai fazer o Caminho de Santiago? Eu fui fazer o Caminho de Santiago, daí eu estava fazendo o Caminho de Santiago, conheci um psiquiatra no meio do Caminho de Santiago, de Barcelona, e ele, na conversa, ele disse, depois uns 3 dias caminhando, ele disse: olha, eu acho que tu tinha que ser publicitário, tinha que trabalhar com publicidade, criatividade, eu acho que tu é muito criativo e muito bom contador de histórias. Eu ouvi aquilo e achei aquilo tanto quanto estranho. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em marketing, publicidade, era uma coisa distante de mim. O meu desejo sempre foi muito ir para o turismo, hotelaria. Então, eu voltei para Nova York, pegar minhas coisas e voltar para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, um amigão meu, que surfa, tudo, foi me pegar no aeroporto. Quando me pegou no aeroporto, me lembro assim, tinha uma prancha entre eu e ele ligou o rádio e tinha a primeira mensagem que eu escutei foi essa no rádio que dizia: olha, se você quer trabalhar numa agência de publicidade, participe do programa de trainee Sangue Novo da agência Upper. E daí eu contei a história para ele disse: olha, eu acho que tem que ir lá tentar, vai lá tentar, ver o que acontece, acho que vai ser uma coisa legal. Eu fui, tentei, tinha 120 candidatos, eu acabei sendo um dos escolhidos, entrei como estagiário de redação, e logo em seguida, em 6 meses, eu ganhei um Leão em Cannes. Um Leão em Cannes com 19 anos, bem jovem, assim. Eu comecei a trabalhar bem na área de criação, estava crescendo bastante, e eu vi que estava crescendo muito no mercado a área de planejamento de marketing. Então, quando eu fiz 21, eu migrei, saí da criação, fui para planejamento, e daí a JW Thompson, né, o grupo JWT, tinha um concurso de planejamento global. Eu tirei 3º lugar nesse concurso e um dos prêmios era morar em Milão e fazer uma Work Experience na JWT de Milão. Eu fui e lá eu descobri as empresas de pesquisa de tendência, porque lá tinha Prada, tinha Piaggio, McDonald's, várias marcas que estavam lá já usavam essas empresas de pesquisa que eram que eram heterodoxas, né? Não era ainda no Brasil, era muito ainda sala de espelhos, com uma mediadora psicóloga, os grupos eram muito formais, né? E lá já tinha um formato totalmente diferente, de pesquisa na rua, invasão de cenários,
uma pesquisa, justamente para o público jovem, muito nessa parte de emergente, residual e dominante, né? Uma pesquisa mais focada em tendência. Foi que eu tive o estalo de, escuta, vou abrir uma empresa de pesquisa de tendência no Brasil. Voltei, meu primeiro cliente foi Olímpicos, e eu tinha 24 anos quando a gente abriu oficialmente a Box, e eu vim atender a Claro aqui em São Paulo. E daí naquele ano mesmo a gente fechou um contrato gigante com a Unilever para fazer macro tendências e micro tendências em 13 países. E daí a empresa decolou e a gente... E é isso, já fazem 16 anos. Daí nos últimos 5 anos eu morei em Nova York, o João Castro Neves era CEO da Ambev, e daí ele foi convidado para ser presidente da ABI dos Estados Unidos, né? O Brito era o CEO e ele era presidente da Estados Unidos, e ele nos convidou para abrir a Box lá. Daí eu fui, montamos uma unidade lá, atendemos lá a Adidas, a Airbnb, a ABI, Melissa, que é um cliente brasileiro, mas que tem loja lá. E agora a gente pegou a IQOS, que é um cigarro da Philip Morris, que é um cigarro aerosol, que ele é para substituir o cigarro de combustão. Ele dá, para o usuário, ele dá uma vida mais longínqua. Assim. O usuário, um cigarro que agride menos a saúde, eles têm um propósito de terminar com os smokers, né, que é o cigarro de combustão. Então é isso, gente. Eu voltei para o Brasil e abri a Aurora, que é uma empresa de branding, muito focado nessa perspectiva que a gente chama de human brand, né, que é de fazer com que as marcas se tornem mais humanas possíveis. Assim. É isso. Bacana. Rony, essa questão que você comentou da Philip Morris tem conexão com a Mission Now? Olha, eu não sei. A gente está trabalhando com eles há 7 meses. Eu não ouvi ainda em nenhum momento essa palavra Mission Now. O que a gente ouve lá só é essa... É isso, eles apresentaram esse cigarro que tem um mercado, são 4 mercados que eles trabalham mais forte, que é Japão, Rússia, Itália e Alemanha. E a gente vai fazer toda a parte do posicionamento, toda a parte do Club IQOS. É um cigarro que ele tem a conversão de não fumantes para fumantes de IQOS é mínima. Tá? É tipo abaixo de 1%. Ninguém consegue começar a fumar com IQOS. Não tem uma experiência tão positiva quanto um cigarro de combustão. Mas ele tem um alto poder de conversão para heavy users de cigarro. Rony, me fala um pouco essa questão de marcas humanas, né? E principalmente o papel da marca hoje nessa sociedade. Como é que ela ajuda a modular a sociedade hoje? A gente começa a ver, né, que principalmente com o desenvolvimento de tecnologia, o vencimento de tempo e espaço, um mundo cada vez mais digitalizado, né, o marketing começou a ser cada vez mais uma disciplina de engenharia, praticamente. Né? A gente começa a ver o boom das mídias programáticas, né, a digitalização, enfim, de toda a jornada de consumo. Uma outra parte que é super importante, que é qual é a mensagem, né? Se a mídia está cada vez mais digitalizada, qual é a mensagem e como essa mensagem pode tocar o lado mais emocional das pessoas. Porque a gente sabe, né? Quando a pessoa, o consumidor, ele gera uma abertura emocional, é onde existe a grande oportunidade, né, da gente criar uma conexão. Então, a gente começa a ver, principalmente pela questão, né, dos boots, pela questão toda do desenvolvimento de voz, né, e esses, como, por exemplo, ou até mesmo os atendentes virtuais, é uma coisa que a marca começa a ter cada vez mais uma interação eloquente com os consumidores, né? Antigamente, tu conversava com uma marca, fazia uma pergunta, ia para um saque, esse saque
levava para o departamento analisava a questão, respondia e entregava para o saque. Hoje tu entra no Twitter, faz uma pergunta para o Netflix e te responde na mesma hora. Então, esse fator da eloquência, esse fator das marcas começarem a ter uma atitude mais humana, a gente começou a ver que são as marcas com que os consumidores começam a gerar mais aderência, preferência e preferem se relacionar. Então, se de um lado o marketing está indo muito para o lado da tecnologia, né, e dessa engenharia, a gente começa a ver que toda a parte de relacionamento e comunicação está indo muito para um lado mais humano. Então, a gente vê muito esse equilíbrio, né, entre essas duas forças, que muita gente chama de human tech, né, que é essas forças da tecnologia, mas ao mesmo tempo no lado humano extremamente necessário para criar conexão com esse consumidor. Bacana. E, Rony, o que você acha que essa nova geração espera de uma empresa, de uma marca? Então, são várias... É uma pergunta bastante ampla, né? Mas isso a gente viu em vários focus group, não é normal e não é, desculpa, não é uma exceção. Por exemplo, a pessoa dizer, eu queria tomar uma cerveja com Netflix. Eu perguntei para o Google, sabe? Então, as pessoas já começam, né, a enxergar as marcas não como grandes instituições, até porque as grandes instituições estão num momento de crise absurdo, né? Existe uma descrença muito grande nas grandes instituições. Então, aquelas que apresentam um layer mais humano são as marcas que acabam gerando, como eu repeti antes, mais aderência. Então, tem vários fatores. Um dos fatores é tom de voz e eloquência, né? É pela voz que as marcas expressam seus valores, a sua personalidade, seu sentimento e atitudes, né? Então, no momento, seja ele delicado, como alguma das questões que a gente viu, né, tanto a questão do George Floyd recentemente, quanto a questão do Covid, as pessoas querem, né, entrar em contato com as marcas ou ver um lado mais humano das marcas agindo e respondendo qual a perspectiva delas sobre essas pautas ou sobre esses acontecimentos. Então, isso é super importante. Isso é uma das coisas que é super forte. Outra coisa também dessa geração, essa é uma geração muito conectada com as comunidades, né? Tem uma expressão que o pessoal chama de comunaholics, que é uma geração que é extremamente aberta às comunidades. Bem diferente, né, das tribos dos anos 80 e 90, que eram tribos fechadas e excludentes. As comunidades são comunidades abertas por zonas de interesse. Então, se tu tem um interesse mesmo que o meu, a gente está na mesma comunidade. Então, também, as marcas, né, que abraçam as comunidades, que enxergam as comunidades ao redor do seu negócio, são marcas com aderência com esse consumidor. Um exemplo que tem muito forte nos Estados Unidos é a Glossier, né, que é uma marca de beleza que tem uma comunidade, né, gigantesca de influencers e consumidoras e as vendedoras da loja, todas, né, no mesmo grupo ao redor da marca e que trocam informação, trocam em conteúdo. A consumidora vira garota propaganda, a vendedora vira garota propaganda. Um dia eles convidam as consumidoras para virarem vendedoras. Então eles fazem toda como é que eu posso dizer? Eles fazem um serviço, né, de reunir as pessoas, de conectar as pessoas, de dar expressão, né, de voz para essa comunidade, que faz com que as pessoas fiquem muito ao redor da marca. Então a gente vê que isso também é um movimento muito forte. Assim. Aqui no Brasil a gente viu agora o Olímpicos lançou um projeto chamado Corre Junto, que é juntando as comunidades que estão ao redor do esporte, né, que são atletas, são às vezes vendedores de produtos esportistas, tudo, onde eles criaram uma academia digital onde qualquer pessoa pode se inscrever e vender tênis, né? Pode oferecer o tênis para um cliente, pode comprar um tênis com desconto ou pode vender um tênis para alguém da família. Então a pessoa ganha uma grana e resolve um pouco essa questão atual, né? Que muito dos profissionais de esporte hoje estão sem trabalho, né? Muito personal trainer, pessoa de academias, as academias estão todas fechadas. Então, isso é o que a gente fala de olhar para a comunidade. Stella Artois fez a mesma coisa recentemente no Brasil.
pegou e fez um acordo com os vários restaurantes, onde os clientes do restaurante pagam R$50 e a Stella Artois vai lá e dá mais R$50, enquanto os restaurantes estão fechados, para depois o cliente ir lá e poder fazer uma refeição de R$100. Isso, de novo, é a agilidade de olhar para as comunidades que estão ao redor do negócio e entregar uma solução. Mas, enfim, tem várias coisas, né, que fazem uma marca ser mais humana. Por exemplo, a gente vê também que essa geração jovem é uma geração extremamente ansiosa, né? É uma geração always on, certo? Uma geração que está sempre ligada, seja no TikTok, seja no Instagram, seja jogando videogame, né? E o que a marca pode fazer para esse jovem, para ele decompress, né? Para ele relaxar, para ele descomprimir, seja através de entretenimento, ou seja ele mesmo através de que consegue convidar o cara para diminuir a ansiedade dele. Isso é uma coisa que é também uma coisa que deixa uma marca mais humana. Outra coisa também, comprometimento com o futuro, né? Então a gente vê a Tesla. A Tesla, se a gente for ver o que ela entrega hoje, são carros, né, elétricos, com um design bonito, mas dentro de designers, às vezes até mesmo questionável, a estética. Exato. Mas os caras têm uma promessa de futuro, né, um comprometimento com o futuro muito grande, né, de resolver o problema da energia do planeta, né, e de convidar a gente a imaginar, né, a exploração do espaço sideral. Né, então ele é uma marca que nos convida muito a uma reflexão sobre o futuro, e a gente fica muito seduzido por isso, mais até pelo que eles entregam. Né? Se tu me disser assim, olha, tu acha o carro da Tesla... Eu já andei no carro da Tesla. Eu acho o carro da Tesla incrível? Puta, acho legal, acho bacana, mas eu acho ela muito mais bacana pelo que ela promete do que pelo que ela entrega. O Rony, é engraçado você falar isso. É muito tipo a Singularity, esse pessoal agora da Exponential também está falando muito dessa questão do Massive Transformation Proposal, né, que você acabou de falar, das marcas que propõem transformar a sociedade como Tesla. E aí, você não acha que vai chegar uma época também onde as pessoas vão falar, tá, você me promete isso, mas você não entrega? Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que essa sociedade, ao mesmo tempo, essa geração, ela tá um pouco cansada, né? Principalmente dos modelos velhos de publicidade, das promessas e das não entregas, né? Então, elas querem realmente que o serviço, né, o produto, solucione o problema que ela quer, né? E aí sim ela vai se associando a essa marca. Você não Então, eu acho que as pessoas já têm um olho bastante clínico, né? O consumidor já tem um olho bastante clínico para falsa propaganda, né? E para falsa promessa. A diferença que eu acho que eu vejo um pouco na Tesla é a questão que ela entrega alguns reasons to believe, né? Algumas razões para a gente acreditar. Então a gente vê, por mais que o dinheiro está sendo investido lá e tem, né, vários acionistas que impulsionam o negócio, entende? Então ela está desenvolvendo um painel solar a baixíssimo custo, né? Ela acabou de lançar agora um foguete, né? Acabou de lançar uma nave espacial. Então eu acho que ela entrega algumas coisas que está dando suporte para essa promessa, para essa narrativa. Né? O que as pessoas estão cansadas sim, faz a promessa e depois não cumpre. Eu acho que ela tem a narrativa dela de promessa é um ponto bastante distante. Eu acho que ela vai entregando algumas razões para a gente acreditar nessa jornada, nessa narrativa. Então eu vejo que se tu entrega algumas pistas, alguns indícios de que tu está nesse caminho, as pessoas vão apostando. Que as pessoas, eu acho, já estão cansadas, de fato, é a falsa propaganda, a falsa promessa, onde as pessoas conseguem desmascarar aquilo com uma habilidade muito grande, né? Outra pergunta que eu acho interessante assim, a gente explorar agora é a questão do coronavírus, né? Da pandemia. Quanto que isso você acha também que vai mudar um pouco o modelo de pensar das pessoas, o modelo de consumo da sociedade? Olha, eu acho que já mudou, né?
Eu acho que a gente vai entrar numa era que é muito engraçado, porque ela já estava acontecendo, ela já era desenvolvida na China, e agora a gente vai estar vivendo ela de uma maneira muito mais forte, que é a construção de uma distopia tecnológica, né? A questão toda que as pessoas já usam de vigilância e hipervigilância vai se tornar uma realidade que até então estava programada para, sei lá, daqui a uma década. A gente está antecipando isso para o agora, né? Então, a gente vai começar... A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, acho que é uma pergunta interessante agora, para a gente começar a bater um papo mesmo, né? Televisão. Você lembra quando surgiu a televisão? Surgiu a televisão no lugar do rádio e tu começava a consumir, né, entretenimento, filme, novela, futebol. E o que tu dava em troca? Só Ibope. A tua atenção, certo? Sim. A audiência dava a tua atenção, em troca da tua atenção, tu recebia aquele tipo de entretenimento. Pô, daí começou a chegar, né, o searching do Google. Pô, o que tu dá? Pô, tu entregava ali o teu interesse em troca do que? De propaganda. A televisão é a mesma coisa, né? Tu dava a tua atenção, ela te dava entretenimento e, em troca, tu tinha que assistir a propaganda dela. A mesma coisa no Google. Tu entra no Google, tu conta para ele qual que é o teu interesse, ele te devolve, né, o teu interesse, né, o tópico que tu estava pesquisando e propaganda, certo? Correto. Se a gente fosse viver... A questão que a gente está vivendo agora é a seguinte, né? Então a gente começa a ver que com a internet, com dados, cada vez mais a gente vai vendo, quanto mais vai explorando a tua zona de interesse, mais, né, a mídia programática vai te trazendo ofertas perfeitas em cima daquilo que tu estava buscando, correto? No estado agora... Perfeitamente. Oi? Não, é perfeito, é isso mesmo. Eu acho que cada vez mais vai o funil, né? Ele vai funilando e vai te conhecendo Exato. mais. E agora, num estado de hipervigilância, hoje abriu o Shopping Guatemi aqui. Tem um sensor ali que capta a temperatura do teu corpo. Porque se tu tiver com febre, tu não vai poder entrar no shopping hoje. Tem uma câmera te filmando, que ela reconhece se tu tá de máscara ou não tá de máscara, né? Se tu não tiver de máscara, tu não entra lá. A minha pergunta que eu faço para vocês é: vocês trocariam, né, os dados de vocês, de deslocamento, de interesse, os dados mais íntimos possível, para viver num mundo 100% seguro, onde vocês não seriam assaltados, onde você... Não é que não seriam, seria mais difícil de vocês serem assaltados, seria mais complexo de vocês caírem dentro de um surto viral, né? A hipervigilância, coisa que acontece, por exemplo, já mais desenvolvida em países como a China, vai ser muito o assunto dos próximos 5 anos, né? Que é muito isso. Você me fez lembrar o Minority Report, né? Aquele filme. Exato. Tinha justamente essa questão, obviamente a gente tem os benefícios, né? O bônus e o ônus da supervigilância, né? A partir do momento que você cede mais informações a seu respeito, os produtos, os serviços vão ser mais customizados, vão ser mais moldados ao que você gostaria, mas ao mesmo tempo tem o ônus da sua privacidade ser invadida, e é assustador, né? Exato. Outra série que me faz lembrar esse tipo de discussão é Black Mirror. Exato. Coloca a gente num futuro que me parece que está muito próximo, né? É absurdo. Total. E a gente vê, e isso é muito louco, né? Porque agora no meio do Covid, né, o Eric Schmidt, né, que era o ex-CEO do Google, né, ele participa de uma coletiva junto com o governador de Nova York para falar que cada vez mais, né, eles estão buscando, né, uma tecnologia integrada
com o Estado, né, com o governo, que no primeiro ponto é muito focado em telemedicina, aprendizado remoto, banda larga, mas que, ao mesmo tempo, tem essa intenção grande, né, da gente conseguir ter um número de dados cada vez maiores e, junto com esses dados cada vez maiores, a gente conseguir usar esses dados para quê? Né? Com certeza, propaganda é um desses objetivos também. É óbvio, pessoas que têm, né, a mesma coisa, tu pode assinar o YouTube Premium e não ter propaganda nenhuma. Mas isso vai acabar criando um layer, né, de desigualdade ainda maior. Porque tu vai ter pessoas que vão ter dispositivos que vão conseguir ligar e desligar desse estado de vigilância, mas outras vão ter menos opções, né? Que é como aconteceu dentro da história toda da mídia. Mas é um fator extremamente interessante, assim. Então, essa é uma das coisas que eu acho que vai estar balançando bastante, assim, as conversas para os próximos anos. E acho que principalmente o negócio de vocês, né? Que é isso, hoje o cara vai ali vai ir ali no Iguatemi, o Iguatemi já descobre que ele está com febre, já manda uma mensagem dizendo, olha, por que tu não faz uma consulta aqui no doutor consulta? Exato. Né? O cara já começa. Mas o mais interessante que eu acho é que eu tô pensando na sua pergunta, assim, o que eu preferi. Eu acho que não tem muito escapatória. É isso que eu acho, assim. Eu acho que se bobear, a gente já vive nesse mundo, a gente nem sabe, né? Principalmente, eu tô lembrando o Vishen do Mind Valley, ele falou até que numa experiência de expansão de consciente, que ele teve um download para fazer o novo programa dele e que falava para ele não botar a opção de Google e Facebook de conectar lá exatamente por causa dessa informação. Mas eu acho muito difícil porque, assim, eu acho que essa informação nossa já está presente e cada vez mais a gente, sabe, aquela coisa de você bota o pezinho e já está dentro, daqui a pouco já está tudo, tudo conectado. É o famoso, eu acho que é o fear of missing out, né? Você fica com medo de, se eu não tiver dentro dessa tecnologia, eu tô perdendo alguma coisa. Então você cai dentro, não tem essa. Eu acho que, obviamente, a gente está passando pela questão da lei de proteção de dados, a gente é bombardeado por aceites, né, de termos legais que a gente nem lê e manda bala. Exato. Então eu acho que meio que a gente já está incorporado na nossa cultura, né? A gente já aceita isso. Então eu acho que as coisas vão evoluindo para a questão de segurança, para outros assuntos um pouco mais polêmicos, talvez, mas a gente vai entrar no jogo porque a gente já está aceitando muita coisa. Com certeza. É que agora também tem um novo driver, né? Que é a questão que os humanos viraram, né, perigos biológicos, né? Que a gente não se enxergava antes assim dessa maneira tão como é que posso dizer assim, tão extremista, né? A gente já tinha uma ideia, mas talvez vocês que trabalham com saúde já deveriam ter essa visão. Mas digo assim, no mainstream, né, as pessoas enxergaram, olha, os humanos são perigos biológicos, mas as máquinas não. Então, a telemedicina começa a fazer totalmente sentido, né? Porque a gente sempre fala, eu vou para um hospital, mas tem chance de eu lá pegar alguma coisa mais. Bom, então tem a telemedicina. Pô, tem toda a parte de educação à distância, né? Então, olha, a gente vai começar a fazer essa educação à distância, então tem menos chance de uma pessoa passar o vírus, uma criança passar o vírus para outra. O Valet, né? Pô, uma das empresas que teve as ações que mais cresceram foi a StirTech, que é uma empresa de Maryland, que é uma empresa de tecnologia de estacionamento automático. E uma das questões, o amigo Atemi, voltando ali, que abriu hoje, uma das coisas que ele não abriu ainda foi o Valet. Então, uma empresa que... As interações humanas ainda são... As pessoas ainda estão com mais medo do que é mais... das interações biológicas mesmo, né? Exato.
E é muito Então, a primeira coisa que os aplicativos, né, o iFood, os aplicativos de delivery fizeram foi justamente colocar o fator de distanciamento ali de alguma forma para suprir essa necessidade do momento. Total. E é muito louco, né? Porque a nossa casa, gente, a gente acabou de trabalhar num trabalho de posicionamento para Electrolux e foi junto com a agência DPZIT e mais o cliente. A gente estava indo para um conceito de uma casa viva e depois, com a pandemia, com tudo, a gente falou, não, na minha casa é tudo. Né? A gente está vendo o avanço tecnológico. A tua casa hoje virou tua escola, virou teu consultório médico, virou tua academia, né? Virou a tua cadeia, se tu tá preso, a tua cadeia também. Então, é muito interessante, assim, ver como é que o nosso espaço, ele não é mais exclusivamente pessoal. Ele é também nosso ambiente corporativo, é o nosso lugar de entretenimento, enfim, de várias coisas, né? É curioso como a frase "eu não paro em casa" ganhou outro significado, né? Porque antes, quando você falava "eu não paro em casa", é porque você não ficava em casa. Agora quer dizer que você está em casa, mas não para de fazer coisas. Sim, muito bom. Vou começar a usar essa. Uma coisa também interessante aqui para se pensar é a questão do choque de gerações, né? Porque a gente tem diversas gerações juntos nessa transformação. Então, principalmente quando a gente fala da questão de dados, eu vejo pelos meus pais, até pela geração do meu irmão, assim, é um pouco tem esse conflito, né? De quem vai, quem não vai, demora para se adaptar, ou vai e volta. É uma coisa que acho que a sociedade também vai ter um total. Choque grande. Eu acho total. Esse é um ponto que é bem interessante, né? Porque a gente vê que os mais novos, quanto mais novos, eles se importam menos, né, com a história de troca de dados, enquanto os mais velhos se tornam, porque vieram do mundo que não era digitalizado, enquanto os outros são nativos digitais, já nascem no mundo digitalizado. Então, para eles que já nascem no mundo onde as pessoas trocavam dados, trocar dados é menos pesado do que para aqueles que viviam no mundo que não era digital e que os dados eram algo extremamente importantes, enfim, que podia, né, sofrer algum tipo de roubo ou ser enganado se divulgasse seus dados. Então, vocês lembravam, né, no começo da internet, ninguém colocava seu nome, todo mundo tinha um nickname. Todo mundo tinha medo. E depois, com as mídias sociais, né, que gente, ali por volta do começo dos anos 2000, né, que a gente começa a colocar nosso nome, a nossa identidade começa a ficar mais segura. Mas isso é muito louco, né? Ao mesmo tempo daí que a gente vê que existe, né, essa fricção entre as gerações, a gente vê as gerações mais novas em alguns ambientes saindo, né, em busca da sua privacidade, que é o caso que a gente até usou essa expressão, que é o Gen Exit, né, que é a geração Exit, que era a geração que ia sair do Facebook, que ia sair das mídias sociais onde os seus pais e avós estavam, e tios, enfim. Então a gente viu que a geração Z, ela fez um êxodo total do Facebook, né? Não vê essa gurizada no Facebook. Tu vê essa gurizada no TikTok, viu essa gurizada no Snapchat, vê essa gurizada em plataformas de videogame, mas ela tipo assim, olha, a minha privacidade aqui dentro desse ambiente aqui que é o Facebook, eu estou me expondo demais e a minha família inteira está aqui me assistindo. Prefiro eu ir para uma outra plataforma, ou para uma comunidade fechada, ou para o Deep Web, né, que eles chamam, que são ambientes onde eu consigo, né, trocar minha informação longe daquela outra geração que eu não quero, que eu quero viver minha juventude longe, né, da vigilância daí sim dos meus pais, enfim, familiares. E essa questão de dados é interessante, porque a gente, até o podcast que a gente publicou recentemente, falava muito de China, né, e da inteligência que a China está utilizando, principalmente em tecnologia, né, em AI, esse tipo de coisa. Você acha que esse tipo de informação
tudo bem que ele vai ser controlado pela empresa, mas o governo vai ter acesso, vai ser como se fosse um guarda-chuva para tudo e controlar 100%? Olha, eu não sei, eu acho que a gente está com um problema hoje sério que é de regulamentação, né? A tecnologia está tão avançada que quem acaba regulando são as próprias empresas. Uma das coisas que a gente ouviu agora, e é muito louco, porque isso foi... Os progressistas são os mais contra o Trump, né, dos Estados Unidos, né? Só que quando o Twitter vai lá e diz, olha, estou mostrando aqui um pedacinho, abro uma linha e digo, olha, verifica essa informação que o presidente está falando para ver se ela é verdadeira ou não. Uma parte dos progressistas que são contra Trump, e primeiramente antes do progresso, soltam foguete, uma outra parte fica, como assim? Quem são esses mediadores que agora vão conseguir começar a mediar, né, o que as pessoas falam, abrindo uma lacuna de credibilidade para elas, né, seja o presidente ou seja uma outra pessoa, se esses moderadores são moderados por quem? Né? E a mesma coisa, as grandes empresas hoje, elas correram lá atrás, toda a questão do Facebook, né, do Analytics lá, que fez toda a parte da campanha do Trump com a Hillary. A grande questão é a falta de regulamentação, que proporciona fazer uma manipulação na mídia a ponto de beneficiar um candidato. Ou, muitas vezes, não que tu tenha feito a manipulação, mas a tua plataforma ela está facilitada para isso. Se a gente tem a China como exemplo, hoje a China é um país extremamente vigiado, com controle total sobre os dados e informações gerados sobre o país. O que a gente tem visto é que os Estados Unidos, e essa que foi a grande questão, que o Bill Gates, junto com o Eric Schmidt do Google, foram conversar com o governador de Nova York por essa questão, porque eles não têm como fazer isso sozinhos. Eles vão precisar, né, sim, trabalhar com o Estado. E eles querem ver uma maneira com que tanto eles quanto o Estado trabalhando junto, como isso pode trazer um profit para os dois. E o mais interessante, se for pensar, aí o mundo realmente vira uma coisa sem fronteiras, né? Porque assim, os Estados Unidos pode controlar a informação no mundo, né? O Brasil pode controlar a informação do mercado, que dependendo as empresas, o sucesso das empresas, das marcas, né? Ela tem os dados do mundo, né? Se ela quiser, né? Imagina a penetração de uma Apple, de uma Amazon da vida, de um Netflix. Existe uma coisa que eu estudo muito desde a época de Adorno e Nichols, que é a teoria da comunicação, né? Onde às vezes a gente acredita que a comunicação ela aproxima ou ela afasta, né? Então, vamos supor, tu visitava tua mãe 6 vezes por ano, daí inventaram um correio, que tu começa a falar com ela 12 vezes por ano, mas em vez de visitar 6, tu visita 3 e manda carta nos outros. Daí vem o telefone, tu começa a falar com ela todos os dias, mas em vez de tu visitar ela 3, tu agora começa a visitar ela só no Natal, né? Então essa questão também que a gente vê, a gente viu um mundo extremamente globalizado, um mundo que estava crescendo, um mundo que estava vindo, né, numa direção extremamente mais progressista, mas a gente vê agora, né, uma força extremamente conservadora crescendo em vários lugares e também um fechamento de mercado, né, muito mais protetor, né, também como uma força crescendo. Então, por mais, né, que esses dados, como a gente falou, esses dados vão ser de governos, vão ser de cidades, né, de novo, eles vão estar muito a serviço da geografia de consumo daqueles lugares. Bem legal. Exatamente. Rony, a gente, mudando um pouquinho aqui o rumo do nosso papo, a gente costuma fazer uma brincadeira que consiste num jogo de cartas, em que a gente sorteia aqui uma delas e faz a pergunta para você. Então, vamos lá, sortear aqui. O que você acha que as pessoas deveriam fazer pelo menos uma vez na vida? Tomar LSD.
É assim, desculpa, não é todas as pessoas, né? Porque tem pessoas que não podem tomar, né? Pessoas que são propensas a ter esquizofrenia, por exemplo, tem algumas pessoas que não podem tomar. Mas é uma experiência absurda, assim, uma experiência que eu acho muito importante, porque expande a consciência, começa a ter uma visão, a tua visão, tem uma visão figurativa diferente depois dessa experiência. Ela não é uma droga recreativa no sentido de que tu toma ela e pira numa festa, né? Ela te convida para uma reflexão, ela tem uma alteração visual que é muito interessante e ela também tem essa questão de tu ter uma perspectiva de unidade, né? Quando tu tá sob o efeito da droga, tu enxerga assim o mundo todo conectado, o que é um convite interessante para a gente gerar mais empatia pelas pessoas, entender a importância da natureza, né? Então é uma das experiências que eu já tentei fazer meu pai tomar, para vocês terem ideia. Na abertura das Olimpíadas do Brasil, levei ele, que era o sonho dele para a abertura de Olimpíadas, e ele não... fomos juntos, mas só eu tomei, ele não quis tomar. Tem uma série da Netflix que chama Explicando, que acho que é Explicando a Mente, na verdade, é uma vertente mais voltada para questões da mente. E um dos episódios fala um pouco sobre isso, assim, sobre o uso até medicinal de algumas drogas que tenham alguma influência no seu psicológico, assim. Né? Não, a gente está vendo em outro lugar também, que eu acho que vocês que trabalham com saúde até quero ouvir a opinião de vocês. A gente vê o boom, né, do mercado de maconha nos Estados Unidos, conseguiu de fato, né, se desistir, perder o estigma, né, que tinha, né, muito focado com o que era ilegal, com o que era ou simplesmente recreativo, e conseguiu, né, migrar para um ambiente, né, muito mais conectado com medicina, né? E ao mesmo tempo a gente vê universidades, o próprio MIT, estudando muito as cogumelos, drogas psicotrópicas, MDMA, o próprio DMT, né, que tem aqui na ayahuasca do Brasil, tudo. Como vocês que trabalham assim com saúde, que trabalham, né, com serviço, estão enxergando esse movimento? Eu acho que no momento que a ciência entrar e mostrar, como você está falando da LSD, que, né, das microdosagens, que até atletas usam, né? Porque atletas profissionais usam, que isso melhora a performance, aí vai. Comece a entrar e comprovar, até dizem, por exemplo, você falou de ayahuasca, falam que principalmente pessoas que são viciadas, né? Dizem que quando usa ayahuasca tem a cura disso. Eu acho que no começo, quando você traz a ciência, igual está acontecendo a questão do CBD, né, a questão da cannabis aqui nos Estados Unidos, e acredito que isso também vai acontecer no Brasil, isso vai mudar, porque o médico, na verdade, ele vai começar a prescrever e vai liberar. A verdade é o seguinte, esse tema, você fala, pode assustar as pessoas, mas o que tem de pessoas que já fazem isso é impressionante. Por exemplo, eu estava falando o negócio do Mind Valley do Fishing, foi numa experiência na Costa Rica que ele tomou ayahuasca e teve essa construção dessa empresa. Mas tem diversos. Steve Jobs, Bill Gates Google, também, né? Steve Jobs, na época que ele foi para a Índia. O Bill Gates, uma vez por ano, ele vai para o México com um xamã para poder tomar uma experiência junto com a mulher dele. Então é assim, tem uma matéria, se quiser eu mando para vocês, que é um dos fundadores da Goldman Sachs, ele fazia o cogumelo também, uma vez por ano ele ia para o México, para Costa Rica, alguma coisa assim, também tomar. E é assim que as pessoas constroem. Agora, eu concordo 100% com a sua visão, não é todo mundo que está preparado para isso. E eu acho que quando for fazer isso, tem que ter um acompanhamento. Rony, para a gente finalizar, a gente pergunta sobre um filme e sobre um livro e um que influenciou a sua vida.
Bom, primeiro eu vou falar então sobre um livro, tá? É um livro que hoje se chama Funky Business, tá? Que é do Jonas Ridderstrail e do Kigeir Nordstrom. Ele foi traduzido em português como O Capital Dança ao Som do Talento. É um livro que, gente, não sei se é de 98, mas foi um dos livros assim que a primeira vez que eu ouvi falar sobre futurismo, e foi um livro muito legal porque ele faz umas cognições super malucas assim, exatamente do papo que a gente estava falando hoje, desde ayahuasca, inteligência artificial, liberdade de dados, enfim. É um livro que mexeu muito comigo e me ajudou muito a ver o mundo de uma maneira diferente, assim. E ao mesmo tempo ele trazia alguns elementos de ciência misturado com cultura pop. E o nome é esse, Funky Business. É um livro que eu curto bastante. Um filme, Melancolia, do Lars von Trier. Eu sou um cara, não sei se acompanharam da minha trajetória um pouco, eu nunca fui para esse lado do futurismo e da tecnologia, né? Eu sempre fui muito focado na questão da tendência a partir do driver de comportamento, né? Então, a minha paixão é comportamento. É óbvio que a tecnologia hoje é um dos drivers mais importantes, né, e que mais impactam no comportamento humano. Mas a minha visão nunca foi primeiro a tecnologia, depois o comportamento. Sempre foi primeiro o comportamento e depois a tecnologia. E é engraçado, porque, tipo assim, até tem um exemplo que eu uso bastante quando eu dou uma palestra, tudo, que é o Pedro Bartelli, que hoje é o CEO do Olímpicos. Em 98, ele teve um dos primeiros sites do mundo que vendiam tênis pela internet. Se chamava Site Shoes. Era bem naquela época que a gente falou lá no começo do podcasting, que eu falei que a gente tinha nickname, a gente não colocava o nosso número do cartão de crédito na internet. Sabe quantos pares de tênis ele vendia por ano? 12. Ele teve uma ideia muito incrível, tinha tecnologia, era dentro de Porto Alegre, ele conseguia entregar o tênis em um dia pro cara, ele tinha um estoque grande, né? Ele era herdeiro da Grendene, também da Alpargatas, tinha capital, tinha fluxo de caixa, tinha caixa, mas, né, tinha tecnologia, mas não estava ainda no comportamento humano. Então, para mim, eu sempre gosto muito, para mim importa muito como o comportamento humano reage à tecnologia. E eu gosto de Melancolia porque é um filme que fala muito sobre comportamento, né? Fala muito sobre como é que as pessoas agiriam caso um meteoro chegasse na Terra, e esse meteoro é a melancolia, né? Então tem muitas mensagens metafóricas e uma inteligência na narrativa, assim, que acaba sendo um filme que eu gosto muito, assim. Eu sou uma pessoa que geralmente, seja obra de arte, seja exposições, livros, eu tento sempre trazer as coisas pro meu negócio, assim. Então, muito do trabalho, tanto da Box quanto da Aurora, que é a empresa que eu toco hoje, ela é muito fundamentada, assim, nessas éticas e estéticas de outras disciplinas que eu acabo consumindo. É um líder conector, né? Um líder que você vê as coisas e traz para o seu business, como é que você aplica no seu coisa que eu business, na sua realidade, né? Isso é muito bacana. Rony, obrigado pelo papo, foi uma conversa fantástica, uma troca realmente aqui, uma troca franca até. Foi muito bacana. Muito legal, Rony. Obrigado. O papo que foi bacana. Ótimo. Obrigado, Rony. Obrigado pela sua disponibilidade. Tá bom, obrigadão, gente. Foi um prazer. Um abraço. Jorge.